Grande abraço para você, torcedor da capital brasileira do Aço. 12h03. Nós estamos começando o Tribuna do Esporte aqui pela TV Ideal, canal 8, Rede de Cine e Televisão. Hoje tem chororô, tem reclamação, o juiz apitou mal, não sei o quê. Hoje tem tudo, tem tudo. Hoje você pode esperar, porque essas torcidinhas assim eu conheço. Eu já conheço as torcidas do Rio de Janeiro. Hoje vai ter chororô de todas as formas. Boa tarde, Samuel. Fica à vontade, o torcedor, o telespectador está acostumado. É assim mesmo, quando ganha é só felicidade, quando perde é só reclamação. Qual é a reclamação? Boa tarde. Rapaz, boa tarde pessoal de casa. Não tem reclamação que você começou, você começou a falar o nosso Botafogo. Mas é o nosso Botafogo do coração. Pelo amor, fazer um apelo pro pessoal que está ouvindo, mandar um abaixo assinado aí pro Edinho parar com esse negócio de nosso Botafogo. Botafogo não cabe mais torcedor. Não. Tem tanta torcida que Olha, não cabe mais. eu te mandei um zap Não dias tem atrás, 2 zaps, né? Tinha um de 3 mil torcedores, quase 4 mil torcedores no Santos Dumont, no Flamengo. E tinha uma do Botafogo, quase 3 pessoas, 4 pessoas. Olha entre só, 3 olha e 4 que tem pessoas. uma legião de botafoguense eu vi, cabia no muita Carmanguia. gente. Cabia no Carmanguia. É uma legião grande, É. mas daqui a pouco a gente vai falar, lógico, da derrota do Botafogo. Não vou falar da vitória do Santos, a derrota do Botafogo. É verdade. Pior que é verdade, por eu tenho 1 que a 0. admitir. Mas o Botafogo, ele tá agradando o torcedor, jogou bem. Eu vou continuar dizendo o que eu já te disse outras vezes aqui. O Botafogo vai ficar entre o 8º e o 12º. Essa declaração teu Não, tô falando sério. Tem condições. O jogo do Santos foi um resultado injusto. O cara deu um chute de fora da área e fez gol. O Botafogo teve. Só o Neymar do Botafogo teve quantas oportunidades concretas de gol? O Neilton teve umas 3 ou 4. Poderia ter feito. Teve Aí, uma que foi, no meu entender, ele foi derrubado. Foi. Não, a gente vai falar. Aí Depois quase um golaço do Sidão de bicicleta. Ainda teve isso, né? É verdade. Se a bola vai pro canto, o goleiro não pega, porque foi no meio do gol. Aí eu te pergunto, no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, o Flamengo poderia ter matado o jogo. O Alan Patrick teve 2 bolas. Uma, ele poderia ter rolado para o Leandro Damião fazer o gol, ele tentou fazer o gol direto. Numa outra, o Jorge foi no fundo, fez o cruzamento, cruzou errado. Nem cruzou, nem chutou no gol. O Flamengo faria 2-0, 3-0, matava o time do Palmeiras. Mas seria um resultado justo? Não seria, não. Pelo que o Palmeiras jogou, não seria, não. Pelo sufoco que o Flamengo deu, não. Agora o Flamengo com um jogador a menos. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos falar também do Volta Redonda Motoclube, que joga amanhã no Rolinho de Oliveira, 18 horas. Vasco empatou com o Goiás de 1-1. Esse Vasco está me preocupando. O Vasco está me preocupando. Já está na mesma pontuação do Atlético Goianiense. Olha, Botafogo e Santos, já começou falando, daqui a pouco a gente vai voltar a falar. A Fluminense perdeu para a Chapecoense. E aí não dá para entender. Agora a torcida já não aguenta mais o Levi Cooper. Parece que ele fez 2 lambanças ontem. Hoje o Rogério do Super Onda me ligou dizendo, o cara só faz lambança, tirou 2, botou 2. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E também sobre o Flamengo e Palmeiras, né? Ontem eu vi o presidente do Flamengo reclamar da arbitragem e todo mundo achou que ele fosse reclamar do Palmeiras, porque na verdade o Palmeiras recebeu muito bem, os torcedores acabaram pressionando, jogando as coisas na diretoria do Flamengo, aquela leviandade mesmo de torcedor. E ele disse que não, ele isentou o Palmeiras dessa situação, mas não deixou de reclamar do juiz, porque ele achou que o Márcio Araújo foi expulso injustamente. Questão de ponto de vista. Não, a expulsão do Márcio foi... A questão, nesse caso, eu não gosto de falar de justiça em futebol no tocante a resultado. O resultado é circunstancial. Às vezes até independe de jogar bem e jogar mal. Mas arbitragem, condução do jogo, interpretação equivocada. Isso é de cada um, né? Isso é complicado. Não, faz parte do futebol. Por que eu defendo aqui a ideia de que houve uma injustiça com o Márcio Araújo? Porque o Márcio Araújo, ele sofreu o 3º cartão amarelo, sabia? Ele só tinha 1 cartão amarelo antes da partida contra o Palmeiras. É um jogador de contenção. É um jogador de contenção, primeiro volante, é um jogador que marca muito, que corre muito, rouba muito a bola e tem que recuperar essa bola, às vezes, com mais força. E só tinha 1 cartão amarelo. E eu vi faltas no jogo, nós estávamos juntos, eu vi falta no jogo mais violenta, piores do que
a falta que ele fez e ele acabou sendo expulso. Então, mas uma expulsão muda o panorama do jogo. Claro, mudou o panorama daquele jogo e pode mudar o panorama do jogo seguinte do Flamengo, porque o Márcio Araújo não joga o próximo jogo, por causa Em contrapartida, ele tirou 2 do Palmeiras, ele tirou o Thiago, zagueiro, e tirou o Gabriel Jesus. Então, mas e o eu vou dizer Gabriel pra você, mereceu o cartão. o Gabriel tinha que ganhar uma multa do Palmeiras, estou cansado de dizer isso aqui. O Cuca chamou a atenção dele e tudo, mas o Gabriel até para aquele lance, quando ele cai na área e simula ter levado um tapa do Pará, ele já merecia o cartão. Ou o árbitro dava o pênalti pelo tapa do Pará nele, que não aconteceu. E já que não aconteceu, tinha que dar um cartão nele por simulação. Né? E seria o segundo dele por reclamação. Teria sido expulso. Agora, mas o árbitro, ele já entrou muito contestado e ele já errou a favor do Palmeiras contra o Internacional. Pior que ele é o árbitro do Volta Redonda amanhã, né? É ele? Não sabia, não é? O trio do jogo de Volta Redonda amanhã. Rapaz. Interessante. O trio é o trio do amanhã. Bom, nós estamos começando o Tribuna do Esporte aqui pela TV Ideal, Canal 8, Rede Cine de Televisão. Em nome do Giba Imóveis, compra, vende, aluga, financia e regulariza o seu imóvel. Giba Imóveis tem apartamentos prontos para você morar ou para você investir, isso mesmo. Você não quer negociar com banco, você não quer financiar? Financia direto com Giba Imóveis, condições facilitadas para você. Giba Imóveis tem apartamentos no Residencial Brito Cabê, na Morada da Colina, no bairro mais nobre de Volta Redonda hoje. Morada da Colina, Residencial Brito Cabê, 20 apartamentos em 5 andares, 4 apartamentos por andar, com um elevador, com rebaixamento de teto, fantástico. É só você ligar 3347-0321, 3347-0321. E também do Unifoa, o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, formando para a vida. Unifoa, é o 5º ano consecutivo considerado o melhor do estado do Rio de Janeiro, entre os 10 melhores do Brasil. 33408400. Olha, eu quero começar falando do Volta Redonda, quero aproveitar e abraçar o Carlos Costa, abraçar o Giba, que está lá assistindo, o André, o Simonal, o Gino Lopes, que está em Volta Redonda, né? O Gino Lopes, o Amoroso, a Dona Marta e o Marco Antônio, o Cacá, a Ana Lúcia, o Ronaldo, a Valéria e a Vitória, todos eles estão sempre ligados conosco aqui. Enfim, todos os torcedores que estão ligados com a gente. Ontem eu encontrei vários torcedores, estou assistindo, encontrei no supermercado ontem. Eu tinha um abraço pra mim, mas eu não sei o nome do torcedor mesmo, não. É um abraço, você abraçado. Porque eu não sinto, não sei. Infelizmente é assim. Mas, de qualquer forma, sintam-se todos abraçados. Edinho Brasil, Renato, todos eles, Carlinhos, Zé Carlos. Esses são torcedores de cadeira, né? Torcedores do Volta Redonda Futebol Clube. E é sobre o Volta Redonda que nós queremos falar. O Samuel tem feito no fim de tarde, nós temos feito aqui na televisão, as outras televisões, as outras rádios têm feito uma campanha para o torcedor ir no Raulino de Oliveira. Lugar de torcedor do Volta Redonda amanhã é no Raulino de Oliveira. A partir das 18 horas nós teremos Volta Redonda e Motoclube. E a partida de suma importância para o Volta Redonda, né, Samuel? Empatou lá de 1-1. Eu sei que o Surian vai jogar naquele esquema dele que a gente já conhece dentro de casa, fechadinho também. Se jogar fechadinho dentro de casa eu choro, né? Agora... foram duas frentes diferentes, né? Primeiro, a classificação, que eu considero muito mais importante do que o título. Né? Primeiro, a classificação. Ela já veio, já aconteceu. Volta Redonda correu sérios riscos de não se classificar, justamente pelo modo de jogar. Né? Mas, enfim, conseguiu a classificação, está na semifinal. E com grande possibilidade de chegar à final da competição, provavelmente contra o Ceará, que é o favorito pelo que tem jogado ao título. Agora, eu espero que ele ouse um pouquinho mais, né? Que ele não vai jogar em casa precisando da vitória, né, Samuel? Porque um empate 0-0 eu acho pouco provável. Também acho. Acho pouco provável. Por quê? Porque temos um time adversário que precisa fazer gol. O Volta Redonda não precisa, mas o adversário precisa. E esse time vai para cima. Vai para cima. Eu acredito que ou vai fazer gol, vai levar gol, isso, né? E a partir saindo desse jogo do 0-0, acredito que vai sair, não vai ficar. Aí a coisa ou é pênalti, ou se empatar 1-1, ou empatar 2-2 dá eles. A partir de 2 é o... Um abraço pro Zé Lopes.
Tirou meu retorno do ar. O Zé Lopes é um amado. Eu amo o Zé do... Lopes. Um abraço pro Zé Lopes. Um abraço pro Osmar também. Um abraço também pro Diego. Um abraço pra rapaziada que tá assistindo. Mas eu vou te falar uma coisa. Zé Lopes é uma benção na minha vida. Rapaziada da retaguarda. Mas então, a partir do empate 2-2, classifica-se o Motoclube. Então, 1-1 ainda volta redonda. 1-1 é pênalti, né? Pênalti, 1-1 é pênalti. Então, o que a gente espera? A gente espera um Volta Redonda um pouco mais ofensivo. Cuidadoso, é lógico, no setor defensivo, Sim. mais ofensivo. Agora, talvez, por esperar uma postura do adversário um pouco mais agressiva, mais ofensiva, o Felipe Surian, ele adote o mesmo esquema, né? Agora eu não sei Há uma tendência. Eu não sei o que é pior, né? Se é o ataque do Motoclube, se é o nosso retorno, né? Porque o ataque do Motoclube também não marca gol. Agora tem um detalhe. E o nosso retorno também não presta, então estamos fora, de qualquer jeito. Tem um detalhe interessante. O Motoclube, ele é um visitante indigesto. Ele é um visitante indigesto. Ele conseguiu as suas classificações conseguiu piorar como visitante. Agora ok. Ele conseguiu como visitante. Então, ele é um adversário perigoso. Esse aqui é o problema. Adversário perigoso nesse retrospecto, né? Mas time por time, Volta Redonda demonstrou que tem um time melhor, mais equilibrado, pode ganhar. Tomara que não faça o torcedor passar vergonha. Agora o torcedor precisa ir, né, Samuel? É hora do torcedor ir, né, não? Eu não usaria esse termo, precisa ir, mas o torcedor, o Volta Redonda precisa encantar mais o torcedor. Mas o time está encantando, eu não concordo com isso, Samuel. Não. Veja bem. A prefeitura botou um outdoor na semana passada. Tem carro de som rodando na rua chamando o torcedor. As emissoras de rádio estão fazendo campanha. Claro. As emissoras de televisão estão fazendo campanha. Claro. Então, Volta Redonda no noticiário todos os dias na televisão. Tem noticiário do Volta Redonda chamando, falando da importância do jogo. Não, que ninguém sabe do jogo é mentira. Todo mundo sabe. Não está indo porque não quer. Se fizerem uma alta programação aí, propagação de um baile funk, o senhor vai? Eu não. Por quê? Porque eu não gosto. Você não gosta de baile funk. Então, a propagação, ela não quer dizer que o pessoal tem que ir ou vá. O pessoal gosta. O pessoal se identifica com o clube. Essa que é a grande questão. Entendeu? Então não vai ter torcedor nunca. Não. Mas o que precisa? Os torcedores do Volta Redonda... Mais uma vez eu falo sem medo de errar. Ontem até mandar um abraço pro presidente. Falei com o presidente ontem, conversei com o presidente, mas eu não saio da minha linha crítica aqui na rádio, como eu estou sempre falando. Falta um planejamento agressivo do time, aproveitar que toda a imprensa está se manifestando favoravelmente, né? E chegar mais no coração do torcedor. Não basta só propagar, não basta só essa propagação toda. Tem que ser uma iniciativa o Volta Redonda tem que aproveitar, aí sim, entendeu? Aproveitar essa maré que está toda a imprensa com foco em cima dele e fazer um trabalho que não está sendo feito. Eu estava conversando com o dono de uma empresa de equipamentos esportivos. Aí estava conversando com ele e falei, cara, Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro, você não tem uma camisa do Volta Redonda? Ele falou, me traz 10 aqui que eu vendo. Como que eu faço para comprar? Como é que eu faço para adquirir? Você está entendendo? Agora, quem que tem que chegar até o vendedor, até o dono da empresa, que é uma empresa que fica na Joaquim Leite, uma loja consagrada, quem que tem que chegar nele para ele vender camisa do Volta Redonda? É verdade. Mas aí não é o Volta Redonda, mas aí é a fornecedora. Rapaz, mas ele tem que provocar isso. Mas o problema da fornecedora. Onde se compra a camisa do Volta Redonda hoje? Não sei. Se ligar alguém lá de Lisboa, que você tem muito conhecido com aquelas bandas lá, e te pedir 10 camisas, qual vai ser o seu primeiro pensamento? Ligar pro Volta Redonda. Você não gosta de jabá, é lógico. Não, eu sou um cara sério. Mas o seu primeiro pensamento é ligar. Você não vai falar assim, eu vou até a loja tal e vou comprar. É difícil. Não, até porque não tem também na loja. Então, está faltando, com todo o respeito que merece o pessoal do Voltaço, está faltando, eu não sei, parece que a coisa é muito centralizada, isso não é legal. Centralização, a gente tem visto aí, né, inclusive empresários antigos, velhos, centralizadores, estão fazendo... Estão quebrando. Estão quebrando a cara, né, porque não são modernos. Você não centraliza mais nada hoje. Você pode centralizar, sim, a decisão,
mas você não centraliza ações, né? É totalmente diferente. Então, o que precisa fazer? Poxa, nós estamos fazendo uma frente boa de trabalho no futebol. Tá mesmo. Vamos abrir uma outra linha de trabalho para falar com os empresários, para levar o clube mais adiante. Pô, Volta Redonda tem 400 comerciais. 400 comerciais. Por que eu estou dizendo isso tudo? É porque não... E acabou com essa máxima. Ah, não, o time está fazendo boa campanha, vai levar a torcida. Isso é relativo. Não leva. Agora, a verdade, eu entendo o seguinte, que a campanha para levar, para alertar o torcedor, para chamar o torcedor para o campo, está feita. Está feita e vai mais. Eu acredito que vai mais torcedores do que foram... Da vez passada. A vez passada foi 4 mil torcedores no torno, 4 mil. Eu acredito que dê mais. Dê mais? Acredito sim. Mas só que... Não, aí eu falei, e eu contestei aqui, você é prova. Porque tem 30 mil torcedores vendidos para o Castelão. Não tem. Falei que não dava 5 mil torcedores. Quanto foi, anda lá? Quantos mil torcedores? Foi 7 mil e pouco. 7.500. Não, já tem 30 mil. Falei, não dá. Não dá 5. Eu até apostei no 5. Deu um pouquinho mais de 5. Não, onde vai dar? Para Volta Redonda Motoclube? Porque, então... Se fosse o Flamengo no Maranhão, se fosse o Corinthians, se fosse o Flamengo, daria 12, 13, 15 mil no máximo também. Não dá mais do que isso, Mas pela cultura que nós temos hoje, Volta Redonda, o mandatário da cidade, ele disse que Volta Redonda é a cidade do esporte. Acredito até que seja. Os investimentos até são feitos para isso. A gente tem até que reconhecer. Mas nós vivemos numa cidade e que tem no seu entorno algumas cidades. Volta Redonda é uma cidade satélite, digamos assim, não é verdade? Ela capta muita coisa das cidades que estão no entorno dela. A nossa cultura, ela é uma cultura de futebol, é uma cultura futebolística, sim. É uma cultura de futebol amador, que é muito bem fomentado. Hoje É muito bem. Hoje Volta Redonda tem uma liga muito atuante. Legal, atuante. Então tem tudo para fazer com que o Volta Redonda tem tudo para fazer com que o torcedor se identifique com ele. Ninguém tem a ilusão, eu pelo menos não a tenho, de que o Volta Redonda vai ser o time do coração de todo mundo. Não. Mas vai ser o time do Volta Redondense. Né? Vai ter o respeito do torcedor de Barra do Piraí, do torcedor de Barra Mansa, de Pinheiral. O clube ele tem que se mostrar mais, só que não se mostra. O clube foi muito mal usado nos últimos anos, foi usado politicamente. Quem passou lá pelo departamento de marketing tinha projetos pessoais, não projetos para o clube. Para a empresa, né? Entendeu? Então isso tudo dificultou. É um programa sócio-torcedor que não engrena porque é mal feito. Não engrenou até hoje. Porque é mal feito. Entendeu? Com todo respeito. Entendeu? Então essas são as questões. Aí a gente vem e diz, o torcedor tem que ir. Tem que ir não. O torcedor tem que gostar de ir ao estádio Aulino de Oliveira. Ele tem que gostar do Volta Redonda. Mas ele tem que ser provocado para isso. Estimulado. A camisa do Volta Redonda é uma coisa assim, é uma das camisas mais bonitas do mundo. Esse preto e amarelo é uma coisa assim... igual o Pinharol lá de... Fantástico, né? Entendeu? Tem apelo de camisa, tem apelo do estádio, que é muito bom. A cidade é grande, a cidade tem 400 comerciais, como eu já disse. Entendeu? Você vai ao shopping, se a gente sair da agora e for ao shopping, são 12h e 25, se a gente for ao shopping no centro da cidade, a gente falar com 10, 20 pessoas, tá escada não saberem que o Volta Redonda está nessa situação toda. Mas por quê? Não é falta de divulgação, não é isso, é que o Volta Redonda não está presente na cidade. Essa que é a questão. Tem que procurar a identificação do torcedor, do cidadão, para com o clube, entendeu? Aí sim, você já pensou que programa bom amanhã, você pegar os filhos, 18 horas o jogo, sai dali e vai jantar. Eu tenho encontrado com muita gente que está afirmando que vai. E você também tem que ir, né? Amanhã, 18 horas, Raulinho de Oliveira, a Rádio Fluminense começa a transmitir a partir das 16. Das 16 horas nós estaremos transmitindo. Bom, vou mostrar os gols. O Vasco empatou no meio de semana com o Goiás em 1-1. Joga amanhã com o Joinville. Em São Januário, 21 horas e 30 minutos. O Vasco é o primeiro com 45, já agora dividindo com o Atlético Goianiense. Samuel, é essa a minha preocupação, porque o Vasco começa a dividir com o Goianiense. Teve uma gordura tremenda, né? Agora já divide. Joga amanhã com o Joinville, que é 19º colocado com 24 pontos. É impossível que o Vasco da Gama não vai vencer, né? O Joinville, olha lá, o Vasco tem 45, o Atlético Goianiense também tem 45, mas o Vasco está na frente. Não, o Atlético tem 45, o Vasco tem 44.
né? Não, 45 os dois. 45? Os dois têm 45. Mas o Vasco está na frente por saldo de gols. A questão toda é a seguinte, é que você pega o Vasco da Gama e analisa, você pega o Vasco da Gama e analisa que ele já teve uma gordura, como você muito acabou de grande, dizer, muito grande. Do em primeiro para o relação- segundo. Em relação ao segundo, Ao era terceiro, grande. Em relação ao quinto, era enorme. Enorme, hoje não tem. Entendeu? E hoje não tem. Nós estamos indo para a 25ª rodada. É verdade? Eu estava vendo a classificação, mas é a classificação antes do jogo do Vasco. Aquela classificação. Dava o Atlético na primeira colocação. Então, a gente estava acostumado a ver esse Vasco com essa gordura, com essa pontuação a mais. Vários aspectos, vários argumentos a gente pode usar para meio que justificar isso. Primeiro, que é o mais grave, o Vasco da Gama caiu de produção. Né? Caiu de produção. Futebol ele é coletivo. Se você tem entre 11 jogadores, você tem 3, 4 atuando mal, você perde o coletivo. Sim, com certeza. Se dentre esses 3, 4 que estão atuando mal, você tem o seu camisa 10, aí você perde mais ainda. Né? Ou, de repente, o elenco todo tá bom, mas o 10, que é o principal, não tá bom, que é o caso do Nenê. A coisa fica complicada. Esse é um fator assim que é o mais preocupante. A queda de rendimento do Vasco. Além da queda de rendimento do Vasco da Gama, a gente está vendo aí os melhores momentos do jogo, além da queda de rendimento do Vasco, teve a subida de rendimento dos outros que estavam atrás. Porque a gente fica falando só o Vasco caiu, o Vasco caiu, o Vasco caiu, mas vê que os outros também subiram de produção. Não, o Vasco realmente caiu. O Atlético Goianiense, se você puxar pela memória, sem fazer muito esforço, o Atlético ele deu uma subida vertiginosa. Mas ele já subiu e caiu. Caiu e agora subiu de novo. Agora subiu. E subiu no momento... Essa oscilação é normal, É normal. Agora, o que preocupa primeiro, é que é o Vasco da Gama. A gente não quer... o Vasco da Gama voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, voltou como? Como quarto colocado, se classificou na última rodada. Não é legal. Né? Não, no ano de 2014 voltou em terceiro colocado. Não foi bom, cara. Agora, o Goiás dificultou. O Goiás não jogou uma partida ruim, não. A partida foi... Não, o time do Goiás é bom. O time do Goiás não é ruim. A partida foi bem disputada. Agora, essa pressão em cima do Vasco, eu vi até uma entrevista do Rodrigo hoje, ele dizendo que não tem esse negócio de briga com o Jorginho, que o time está unido, que está todo mundo bem. Se isso for verdade, essa briga não estiver ocorrendo, acho que é legal, acho que dá para recuperar. Mas eu vi, mas eu tenho noticiado na Rádio Fluminense no fim de tarde, há uma divisão de grupos, sim. Há jogadores, por exemplo, o Rodrigo não é contra o Jordi, o Nenê é a favor do Jorginho, o Rodrigo já não está satisfeito com o Jorginho, o Jorge Henrique já não está satisfeito com o Jorginho, e o Jorge Henrique já começa a ser questionado. Então, é uma divisão, sim, dentro do... E se isso realmente estiver acontecendo, o que é uma possibilidade grande de acontecer, eu percebo que alguma coisa tem que ser feita, porque há um sério risco, sim, do Vasco da Gama cair até para a 5ª colocação. Esse aqui é o problema. Há um sério risco, isso daí... Agora, vamos analisar o jogo contra o Oeste. Quase que o Vasco empata aquele jogo. Estava 2-0, o Oeste empatou. E o Vasco ganhou os 46, o gol do Pikachu. Ganhou, fez o 3º gol. E depois teve esse jogo, o Vasco ganhando de 1-0. O Goiás foi... No finalzinho do jogo empatou também. Então a gente tem que entender que houve uma evolução do Oeste para cá, teve uma evolução. Teve uma melhora de rendimento em relação aos jogos que o Vasco perdeu. Agora, se a gente puxar também lá desde o início do campeonato, a gente vai chegar à conclusão também que o Vasco da Gama, ele ganhou muitos jogos sem estar jogando bem. Naquela sequência dele de 34 jogos, o time, na verdade, ele acabou
ficando invicto 34 jogos, mas sem convencer. Muitas partidas não jogando Muitas bem. partidas jogando mal. Agora, levar um gol desse igual levou do Léo Gamalho. Gamalho, né? No finalzinho do jogo, olha lá. Olha lá, o cara tá solto. Subiu sozinho. Olha lá, Cadê 4 o Rodrigo? jogadores para 2 ainda. Eles acharam que foi o Jomar. Todo mundo achou que foi o Jomar, que não subiu, na verdade ela está nas costas do Jomar, mas além do Jomar, goleiro... o Martins Silva ficou dormindo embaixo do gol. Essa bola... Ficou, não, eu achei Se ele sai, no mínimo ele ia atrapalhar. No mínimo ia atrapalhar. No mínimo ia atrapalhar. Mas, então, é um momento complicado, mas é um momento de se pensar, de se raciocinar com frieza. A gente está falando do líder da competição. É verdade. Agora, e esse jogo do Joinville? Joinville é o 19º colocado com 24 pontos. Não tem outra solução, né? Ganhar. São Januário, 21 horas e 30 minutos, não tem outra solução. Ganhar. Também, se não ganha, Samuel vai entrar em crise. Se não ganha, a coisa fica... O torcedor ele entende muito. Já começaram a pegar os pés do Jorginho. Mas o torcedor ele entende muito nos de dois vitória. aspectos. Não é só isso, não. O torcedor, quando você perde... Um exemplo, daqui a pouco a gente vai falar, o exemplo é o Botafogo. Né? Quando você perde jogando muito mal... É uma situação. São 2 exemplos que a gente vai citar daqui a pouco. Ó, a vitória do Fluminense, a derrota do Fluminense e a derrota do Botafogo. Mas quando você perde ou empata jogando bem, o torcedor entende. Ninguém entende melhor de futebol do que o torcedor. O torcedor entende que o centroavante fez tudo, o cara saiu até com a cueca molhada. O goleiro pegou tudo. O goleiro pegou tudo, que o meia criou, chutou, bateu falta. O torcedor entende isso. O torcedor não gosta, como o Vasco se apresentou em alguns jogos em São Januário, o time com marasmo, o time não reagindo, o time não apatia. O torcedor não gosta de time apático, não gosta de time que não tem poder de reação. Mas que tem problema dentro do Vasco, tem. Pode ser por isso, porque se tiver problema de relacionamento, pra que eu vou tocar a bola pro João? Se o João, tô brigado com ele, o João vai... Né? Vai fazer o gol. Lógico. Então, quem que tem que identificar isso aí? É o gestor do time. Quem é o gestor do time? Mas lembra que na semana passada eu falei em 2 dias seguidos que o Eurico reuniu 2 vezes com o plantel? Sinal de que as coisas estão feias. Eu sou contra presidente. Mas nessa hora, nessa situação, tem que se meter. O presidente tem que cobrar do gerente. Quem que é o gerente do time? É o técnico. Não, cobra do gerente de futebol, que cobra do gerente do time, que é o técnico. Nós estamos no Brasil. Doutor, aqui, quanto você ganha? Eu ganho 300 por mês. Tá, você ganha 300 mil, seu time não está rendendo. Identifica lá, meu filho, o que está acontecendo. Aí, você está no Brasil, Samuel. Quem tem que dar a resposta é o técnico. Agora, o presidente chegar lá, não vou cobrar, porque... Mas é o jeito do Eurico. Sem ingerência. Bom, vamos mostrar o gol do Botafogo? Botafogo e Santos. O Santos acabou vencendo por 1-0 num golaço, diga-se de passagem. O gol do Botafogo, o gol do Santos, rapaz, é verdade. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. E numa lambança do Neilton, né? Comecinho de jogo, frio, né? O cara foi feliz. Eu dou mais mérito ao Zeca do que demérito ao Neilton. Comecinho de jogo, né? O cara... Mas defesa também, né? Não dá um bote certeiro no cara, pô. Fala a verdade, né? Pelo amor, vou deixar o Zeca fazer gol no Botafogo. E aí depois o Botafogo criou várias oportunidades, cara. Várias oportunidades. Só deu o Botafogo. Só deu o Botafogo, rapaz. Não conseguiu ganhar, não conseguiu empatar. Essa bola aí, pelo amor de Deus. Essa foi brava. Também se ele acerta no gol, seria um golaço. O Bruno Silva chutando, todo mundo chutou. Essa do Bruno Silva aí, rapaz, bateu no montinho. Mas um time que perdeu, mas jogou bem, saiu de cabeça erguida, o torcedor aplaudiu no final do jogo, porque entendeu que o time fez tudo o que podia. Né? Olha essa bola. Fez tudo. Essa bola aí, essa bola eu entendi como falta. Você achou que foi falta? Foi calçado. Ele foi calçado. Então, embora seria pênalti. Embora que ele tenha induzido. Aí, olha outra jogada que perde. Perde muita chance, rapaz. Essa que é a verdade, olha lá, ó. Essa foi muito clara. Foi. E aí o Santos também teve essa. O Santos, na verdade, só teve essa. O Botafogo teve 3 ou 4. O Dorival abriu mão de jogar. Agora, o Botafogo joga com Vitória da Bahia no Barradão, domingo, 18 horas e 30 minutos, Samuel. O que a gente pode esperar? O Vitória, que é 16º colocado com 29 pontos. O Botafogo é o 11º com 36. Olha, o Botafogo está num momento melhor do que
o time do Vitória. Até tem mais pontos do que o time do Vitória. Tem mais time. Mas é um jogo parelho, pela necessidade do Vitória. O Vitória ganhou do Inter. O Vitória está em 16º com 29. Ganhou do Inter. A diferença entre os dois não é tanta assim. Vai ter o apoio do seu torcedor. Né? E vai ser um jogo, por outro lado, um jogo assim... É o primeiro fora da zona de rebaixamento, quer dizer, não vai querer voltar, justamente, né? E vai embalado pela vitória contra o Inter. E joga em casa. E é um jogo pro Botafogo mostrar se realmente ele... O que veio? Mostrar que tem poder de reação, se pode... o Botafogo era o primeiro colocado do segundo turno. A não ser que com esses resultados aí, deve ter caído. Mas era o primeiro colocado do segundo, era a melhor campanha do segundo turno, né, da segunda etapa. Então, ele tem a chance aí, fora de casa, de se redimir, né, dessa derrota contra o Santos, mas vai ser um jogo dificílimo. Você acha? Vitória não tem uma boa equipe. Mas é chata no Flamengo, cortou um dobrado para ganhar deles. Né? Justamente, uma equipe... O problema é que joga em casa, né, e aí o juiz já fica favorável. E esse fator desespero também, né, o time está desesperado, precisa ganhar, né? Pior, bem pior. Tomara que o Botafogo jogue bem e consiga vencer. Tomara que o nosso Botafogo ganhe, né? Porque meu Deus do céu. O nosso Botafogo não pode ficar nessa situação. Tenho medo desse negócio de nosso Tá oscilando Botafogo. muito nessa mão, essa que é a verdade. Não pode. Era hora de ganhar, entendeu? Eu não sei se o Santos, posso até afirmar aqui, se o Santos não fizesse aquele gol naquele exato momento, o Botafogo... Seria 0-0? O Botafogo poderia até ganhar, sei lá, o jogo. Eu não vejo. Todo mundo vê no time do Santos uma oitava maravilha. Eu não vejo, Samuel. Eu não sei se o time do Santos ele é bem montado. Ele tem uma vantagem, a jovialidade, na verdade. Jovialidade com o Renato ali no meio campo, que já está idoso, mas fazendo boas partidas. Faz diferença, né? E para mim é isso. Ele é um time impetuoso pela baixa faixa etária, né? Mas igual o Palmeiras. Acho que eles se equivalem. Palmeiras, Santos, entendeu? O time de uma garotada que, se bobear, em 3 toques, chega lá no gol. Bom, agora vamos falar do Fluminense. Fluminense que aí tem muita explicação. O Fluminense começou vencendo por 1-0, cedeu para a Chapecoense em casa por 2-1. Depois eu quero falar desse negócio de jogar em casa em relação ao Flamengo. O Fluminense jogou em casa com a Chapecoense, perdeu por 2-1, depois de estar ganhando de 1-0, e o Levi Coupe já está na balança. Os torcedores já começaram a pegar no pé dele ontem, hoje já tinham prometido um manifesto em São Januário, quer dizer, lá na Laranjeira. Eu acho que a situação do Levi Coupe não é das melhores. Vamos mostrar os gols da Chapecoense 2, Fluminense 1, para que o torcedor do Fluminense está em casa, meu amigo Cacana, Lúcia, eles possam estar curtindo aí. Esse é o primeiro gol do Fluminense, né? Cícero, eu sinto o jogo contra o Atlético, senti a falta do Cícero nessa jogada. É um jogador que chega bem. Eu sinceramente, eu continuo com o pensamento que acho um desperdício o Cícero de jogar de segundo volante. Sem contar que a estatura do time do Fluminense é uma estatura baixa, né? Sem dúvida. Tirando os zagueiros ali, a estatura é baixa. Mas o Cícero, especificamente falando dele aí, acho que ele está muito desperdiçado, segundo volante. Caso semelhante ao do Ilharão no Flamengo. A entrada do Diego. Desperdiçado de volante. A entrada do Diego teve que fixar o Willian de segundo volante. Ele está incomodado, você percebe que ele. Mas não pode fixar o Willian, não tem característica para isso, não, entendeu? Mas ele, por mais que o Diego marque, aquela coisa toda. Mas no caso do Fluminense, não dá para entender as modificações que o Levi está fazendo no time. O time está mudando muito. É difícil, né? Ontem ele tirou o Magno, né? Ele tirou, colocou o meia, depois ele viu a besteira que ele estava fazendo, ele voltou com o centroavante, né? Ontem ele pisou na bola nas substituições. Mas a Chapecoense, eu não gosto muito de tabu não, mas tá virando um tabu pro Fluminense. Não, futebol do Rio. Caramba. O futebol do Rio. Fazer um gol também no finalzinho, né, no apagar das luzes.
Mas o Magno Alves, a saída dele foi errada. Você achou que foi? Foi. Mas também, cabeça de treinador é complicado, né? Ele tá sozinho raciocinando ali. Se daqui a pouco ele libera, aí não faz, aí o cara fala, por que tirou o Magno Alves? Cabeça de treinador é complicado pra caramba. Mas a referência que ele tem do Magno Alves é a referência do jogo do Atlético, pô. 4 gols com participação dele, 3 passes e 4 gols, então, com a participação dele direta. E ele tinha que ter uma chance mesmo, né? Mas é difícil. É o gol do Laurence. Esse deu um cansaço no time do... Nossa, o cara corre pra caramba. Mas não dá tempo de comemorar vitórias no campeonato, também não dá tempo de chorar vitória. Porque joga no sábado, joga na quarta, joga no domingo. Verdade. Difícil, né? Mas é uma pena, né? Porque era a chance do Fluminense, ele... Dá uma melhorada, né? Melhora seu posicionamento. Tem 37 em sétimo. E ele joga com o Grêmio, que tá em oitavo, né? Com 37 também. Perde no saldo de gols. Porque o problema das substituições que o Levi fez, e eles andam fazendo, é que é meio sem nexo, né? Ele, no jogo contra o Atlético, por exemplo, ele inventou o Danilinho para jogar. Danilinho. Tava contundido, tava fora. O Danilinho é homem de confiança dele? Pode ser. É um jogo ao meia, né? É um meia. Experiência, aquela coisa toda. Mas aí ele sei lá, ele meio que desequilibra o time. Aí o Henrique Dourado foi contratado para quê? É centroavante contratado para fazer gol. Quando começou a fazer gol, ele tirou ele do time. Aí não dá, aí ontem voltou com o Henrique Dourado de novo, quando ele percebeu a besteira que ele tinha feito de tirar o referência da... Aí, amigo, aqui eu volto a dizer aquilo que eu estava falando anteriormente. O torcedor, ninguém entende futebol melhor que o torcedor. O torcedor enxerga e começa a vaiar, começa a pedir novo técnico. Ontem o Levi já ficou queimado, né? Estão falando até no Roger, que foi mandado embora do Grêmio. Uma conversa. O Roger é porque ele saiu de lá. Entendeu? Isso é sonho de torcedor, né? Isso eu não acredito, não. Então, eu sinceramente, o Levi tem que manter uma equipe base ali. Pô, já vimos até o Marco Júnior jogando centralizado. Nada contra, não é discriminação. Mas naquela altura, naquela estatura dele jogando centralizado, eu choro, Você né? entendeu? E com um atacante de ofício no banco de reserva, não dá. Sinceramente, não dá para entender. Mas a gente percebe que esse relacionamento do Levi com o torcedor, ele tá bem desgastado justamente por causa dessas besteiras que ele faz, né? Ele disse hoje que botou o cargo à disposição da diretoria. Vamos ver se a diretoria vai receber. Vai aceitar. Agora, botar o Levi na rua, pega quem? Essa reta final de campeonato é muito complicado. Vai pegar o Leão. O Leão tá doido para pegar um time. Não, o Leão não. O Roger. Sou um treinador do Roger. Aí o Corinthians também tá querendo o Roger. O pessoal fala que não, mas tá querendo, tá sondando. O torcedor já escolheu o Roger e já perdeu a paciência com o Cristóvão. Já, aí. Então, mas justamente porque esse negócio de cada dia um jogador, rodiziar jogador, acho que não... Acho que não tem. Eu acho que não era. Mas é hora de trocar o treinador do Fluminense? Não. Era hora, talvez, ele não ter sido escolhido, mas o trabalho está feito, está aí. Né? Até chegar um outro técnico para poder... Que palpite você dá nesse Fluminense e Grêmio? É lá? Na Arena Grêmio. Encontro de tricolores. Eu não vou apostar na vitória do Fluminense. Você acha? O time do Grêmio tá não está esperando confiança, não, né? Tá abalado, o técnico saiu. Você não acredita no Fluminense? Não, acho que acredito mais no Fluminense. O Fluminense vai ganhar a partida. O Botafogo joga com Vitória do Barradão, só não falou. Vai ser um jogo difícil, falei, vai ser difícil, mas o Botafogo ele vai ver se o resultado do Santos não vai interferir muito, né? É importante que o técnico faça o trabalho e tal. Mas vou pro empate esse jogo. Não sei pro empate? Empate. Bom, vamos pra gente empate terminar. Torcendo pro Botafogo vencer, né? Lógico. Nosso Botafogo tem que vencer. Ai. Olha só, nós teremos domingo também, 11 horas da manhã, Flamengo e Figueirense. Mas o Flamengo vem de um empate com o Palmeiras, 1-1. O Flamengo é o segundo colocado com 47 pontos, o Palmeiras é o primeiro com 48. Terminou aquela rodada como começou, né? O próximo adversário é o Corinthians, 11 horas da manhã, lá no Pacaembu, em São Paulo. O Flamengo gostou de jogar em São Paulo, né?
Vamos mostrar os gols. Gols do Flamengo e Palmeiras. O empate é 1-1. O Alan Patrick fez o gol logo na saidinha, né? Esse é um dos melhores momentos. O Flamengo poderia ter... Lógico que não seria o resultado justo, né? Mas o Flamengo teve... De matar o jogo, teve chance de matar o jogo nessa mão. O Flamengo, ele viveu 2 momentos distintos e interessantes. Os primeiros 8 minutos de jogo, né? Em que só deu o Flamengo marcando bem, atacando bem, usando bem as laterais do campo, o Diego entrando bem no jogo. Quer dizer, foram uns 8 minutos só de Palmeiras. Depois de Flamengo, perdão. Depois o Palmeiras equilibrou. O Palmeiras deu um equilibrado, porque é natural, tá jogando em casa. Que o Flamengo foi depois se adaptando ao estilo de jogo do Palmeiras, depois retomou o jogo e depois teve aquela expulsão do Márcio Araújo que acabou prejudicando a equipe rubro-negra. No segundo tempo houve uma modificação do técnico Cuca, que eu não faria. Não, mas é do Flamengo. Achei precipitado, mas o Cuca, acho que os 2 técnicos erraram. Eu também. O time dele é ajustado. Ele vai e tira o volante do time. Tudo bem, mas eu estou tirando o volante porque eu tenho mais um jogador. Não, beleza. Essa aí foi a expulsão do Márcio, né? Falei, raciocínio dele é lógico. Mas espera um pouquinho, pô. Vê o comportamento do time, como é que vai ser. Isso aí foi falta, a bola foi dentro da área, foi falta e ele não deu, Samuel. Foi falta gritante. Esse André que vem aí para o jogo volta da manhã. Então, foram 2 jogos distintos, né? Depois da expulsão, aí só deu o Santos, né? Aí não teve mais contra-ataque bem aberto pro Flamengo. Que não chegava, né? Aí aconteceu o Alan Patrick ganhou a bola, fez o gol, 1-0, e a partir dali ele já tinha tirado o Diego. O gol do Everton, o toque do Everton para ele foi perfeito também. Nessa altura aí o Diego já tinha saído de campo. Você achou errado também, né? Achei errado, mas ele optou por fazer 2 linhas de 4 ali para poder se defender, mas o Damião, esse lance foi muito bonito, foi rápido, né? Um lance bonito. E aí a gente viu o desequilíbrio da equipe do Palmeiras, sabia? O Flamengo fez 1-0 e eles entraram em desespero. Eu gosto muito do Cuca. E o Flamengo teve quase marca esse aí, ó. Ele quis tabelar. Se capricha, Joga jogar mais pra dentro. Joga pro Leandro Damião. Se toca a bola pro Leandro Damião e faz o gol. O Leandro Damião fica reclamando com razão. Nessa altura aí o Diego já tinha saído. Já. E saiu, não cumprimentou o Zé Ricardo. Ficou assim parece que um princípiozinho de uma rusga entre os dois. Mas ele tirar o Diego, eu achei demais ele tirar o Diego. Eu não tiraria o Diego também, não. Até procurando entender, e a obrigação nossa é essa, e tentar ver o jogo que ele está vendo, procurando entender, a gente até chega a uma conclusão de que ele pensando no condicionamento físico do Diego, que todos dizem que ainda não é o ideal, ele optou por retrair o Damião e fazer 2 linhas de 4 para marcar. Mas se ele tivesse deixado o Diego em campo, o Diego não prenderia a bola no meio, não cadenciaria o jogo, não seria melhor para o Flamengo? O Damião, ele é muito bom na intermediária, na área, fora um jogador comum. A pergunta, se eu pudesse falar com o Zé Ricardo, a pergunta que eu faria a ele era essa. Tudo bem, mas e aí? O Damião vai fazer o quê? O Damião vai puxar o contra-ataque. Poxa, você tá longe do gol pra caramba. O Damião não tem essa característica. Ele não é velocista, ele é um jogador de conclusão, de finalização. Jogador que você tem que meter na área pra ele. Aí você perde um cara igual o Diego, que além de fazer isso tudo, o cara marca. O que ele tinha que fazer, Diego? Você vai ficar em campo, você vai ter que se desdobrar mais, você vai ter que ajudar mais na marcação. Quando você cansar, você me fala. Cansou? Aí sim. Eu achei que ele fosse colocar o Guerreiro na hora que ele colocou o Marcelo Cirino. Mas ele também não usou o Guerreiro. Foi as saídas, por exemplo. A saída do Everton só se justifica se ele tivesse muito mal fisicamente.
Porque o Everton, inclusive, ele estava fazendo o lado direito, ele não estava fazendo o lado esquerdo no segundo tempo. Ele optou por colocar o Cirino no lugar do... E entrou uma peça morta, eu não sei o que está acontecendo com ele. Nem correr ele não corre. O Cirino ele é o tipo do jogador, sem querer discriminar, ele é o tipo do jogador do time pronto. Aquele time que joga tocando a bola, ele tem ponta direita? Tem. Vou lançar o ponta direita. Ele não é jogador, ele não tem a personalidade assim de pegar a bola, chamar a responsabilidade para ele não sabe fazer isso. Não é. Não, ele não é. A verdade é, outra vez, sem querer ofender, ele não é inteligente, né? Não. Ele é corredor. Ele é corredor. Você bota a bola na frente, ele vai, corre. Vai. Isso ele sabe fazer bem. Achei que ele mexeu errado. Eu achei também. Talvez, isso a gente não vai ficar sabendo, né? Mas talvez se ele permanecesse com o Diego era o cara para lançar. Outro erro também. Eu achei isso. O garoto Gabriel, ele tirou muito precocemente. A não ser que o garoto tenha pedido para sair. Não pediu, duvido. ele tirou. Entendeu? Livre espontâneo. Então se ele põe Gabriel e Everton nas extremidades, fazendo essa linha de 4 com o Diego mais um, acho que tinha muito mais possibilidade que ele fazer uma linha de 4 com um centroavante que não sabe tocar bola, só sabe conduzir. Conduz e perde. E perde. Entendeu? Então, no meu entendimento, o Zé pisou na bola. Também o não árbitro gostei. também, ao expulsar o Isso que eu ia te perguntar. E o árbitro da partida? Errou. O André Luiz. Errou na parte disciplinar de não ter dado o cartão. Os bandeiras até que não tiveram dor de cabeça, né? Os bandeiras ficaram mais tranquilos. Mas o árbitro, ele teve contra si. E esse árbitro, aquele trio de arbitragem do jogo do Flamengo, é o trio de arbitragem do jogo de hoje. Viu, Niltinho Bispo? Deixa eu mandar um abraço para o Niltinho Bispo, que está lá assistindo. O problema é o seguinte, esse trio de arbitragem do jogo do Flamengo é o trio de arbitragem do jogo de amanhã. É coincidência, né? Não, e ele é ruim. Como diz o Giba, ele é ruim. Tomara que não prejudique nenhum nem outro, né? Aliás, esse problema de arbitragem no Campeonato Carioca tem sido um problema muito chato, viu, Samuel? O presidente do Flamengo reclamou muito da expulsão do Márcio Araújo, eu também achei. A gente tem visto algumas expulsões no campeonato sem critério. A gente tem visto mão na bola e bola na mão também sem critério. Você não sabe quando é bola na mão, quando é mão na bola, porque às vezes bate na mão. O cara dá pênalti, outra hora não dá e você não sabe por que está dando, né? Então. Quando é igual a nossa lei, né? Muito interpretativa. Aí você vê camarada que já era para estar na cadeia há 300 anos, o cara não está. Não foi, porque é interpretativo. Eu acho que a saída é chorar. Chorar mesmo. Mas em relação... Porque o Cunha chorou, o Lula chorou, o Maluf chorou, todo mundo chora. A Dilma quase chorou. A Dilma chorou, todo mundo chora. Mas são situações que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque você faz todo um planejamento, o time faz investimento, vai perder por causa da arbitragem, uma interpretação... Aí é brincadeira, né, Samuel? Mas eu ainda vou pelo lado da profissionalização. O árbitro tem que ser profissional. Ele não pode ser policial, não pode ser radialista, ele não pode ser jornalista, ele tem que ser árbitro de futebol. Tem que ganhar o suficiente para ele se manter e arbitrar os jogos, né? Agora aqui no Brasil é complicado, muito difícil. Bom, nós estamos na reta final do Tribunal do Esporte, em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família, compra, vende, aluga, financia e regulariza o seu imóvel. 33470321, Giba Imóveis tem tudo que você precisa. Apartamento, casa, terreno, tudo que você precisar, Giba Imóveis tem. E ainda regulariza o seu imóvel. Tem um imóvel para regularizar? Giba Imóveis regulariza para você. Tem para alugar, quer alugar o imóvel? Giba Imóveis tem. 33470321. Começa dia 20 as inscrições para o vestibular de medicina do Unifoa. Começa dia 20, hein? O vestibular do Unifoa. É só você ligar 33408400 e saber maiores informações. Lembrando que o curso de medicina, as notas são do Enem. Quem tem uma boa nota no Enem tem chance. Bom, deixa eu falar de um assunto aqui, Samuel. A gente já está na retinha final do programa. Terça-feira houve uma reunião em Brasília, né? E a Liga anunciou novos 6 membros. Atlético Goianiense, Ceará, Tupi, Luverdense, Londrina e Brasil de Pelotas. Ele já se junta com os outros 15, que são Grêmio, Inter, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Joinville, Criciúma, Figueirense e Avaí, de Santa Catarina, e também a Chapecoense, são 5 de Santa Catarina, Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense de Curitiba, Flamengo, Fluminense do Rio de Janeiro, Atlético Mineiro e América Mineiro e Cruzeiro do Rio de Janeiro. Então são 15.
O pensamento deles é que o ano de 2017, os outros 6 que entraram não entrem ainda, não façam. Né? A partir de agora, serão os 15, serão 3 fases de 5, 3 chaves de 5, avança os 2 primeiros de cada chave e 2 terceiros, para fazer 6 com 2, 8. E aí os duelos você iria de campeão e vice, até chegar ao grupo. Campeão e vice com o melhor colocado. Não está enchendo muito não, vai criar um campeonato paralelo, daqui a pouco essa quantidade de datas ou vai acabar com o campeonato estadual ou vai reduzir a data do Campeonato Brasileiro. Pela quantidade de clubes aí, pode ser que isso aconteça. Agora, é interessante a gente frisar que há uma ruptura, meio assim, que é tipo uma guerra fria dos clubes com a CBF. Eles não têm a coragem de fazer. Mas se não há uma ruptura, há pelo menos um olhar mais crítico e com vários pontos de interrogação em relação ao futuro da CBF. Né? Porque nós temos aí um presidente preso, um presidente quase preso, praticamente preso. O outro quase preso. Quase preso. Não o pode outro não pode viajar e tal. O futuro tem essa entidade, que é uma entidade arquimilionária, tem muito dinheiro, tem tal. E os clubes, enquanto a CBF, porque ela está acuada na figura do seu comandante, eles estão colocando as manguinhas de fora. Se der certo, se colar, colou. E nesse interim, eles vão testando a capacidade deles de gerir uma competição. Sim. O que seria interessante, uma competição gerida pelos clubes. Agora, a dúvida que fica é se os nossos dirigentes têm condições de gerir uma liga, né, independente. De independente, se há uma confiança mútua. Né? Aí você me apertou, você me abraçar. Essa que é a grande questão. Não, há confiança entre eles. O presidente do Atlético Mineiro já saíram 2 ou 3 COs. Vaidade. Já passou. Vaidade. Eu ali acho que é o seguinte, eles querem começar uma coisa centralizada. Eu já falei aqui, não tem esse negócio. Não existe mais na gestão moderna você centralizar. Entendeu? Não existe. Nem padre em igreja se centraliza mais. Antigamente era tudo com padre. Agora... Hoje não é mais tudo com padre. Se fosse igual era antigamente, a igreja estava perdida. Porque o padre não sente só 2 braços e a coisa modificou. Né? Nas igrejas protestantes era tudo com pastor. Hoje não é mais. Hoje tem conselhos. Pastor hoje é o quê? Gestor dos conselhos. Mas tem que ser. Tem que ser. Então, aí tem um clube, tem uma liga. Não, é tudo comigo. Não, é não sei o quê. É igual o Eurico Miranda faz no Vasco. Não tem esse negócio de comigo. O cara, o que acontece? Perde-se muita coisa. Então, a primeira coisa que os clubes têm que fazer é mostrar que tem capacidade de organização. E se organizarem. Porque se eles demonstrarem isso, capacidade de organização, que podem ter crédito, aí eles vão angariar patrocinadores, que é o mais importante, que é a razão de tudo. A outra situação é o seguinte, a FIFA separou, né? A bola de ouro já não é mais. Já está uma briga. Mas o que é isso? É político. Porque os últimos acontecimentos políticos na FIFA... Tirou o crédito. Tirou muito crédito. Ela perdeu patrocinador pra caramba. Entendeu? Porque vem um cara no Brasil, fala que é isso, que vem... Aí, depois... daqui a pouco o cara está envolvido com venda de ingressos. Eu choro. E daqui... Abraço, Samuel. Bom final de semana. Um abraço pra você, bom final de semana. Vivo, volta que o nosso Botafogo ganhe, que o nosso Flamengo ganhe, que o nosso Fluminense e o nosso Vasco ganhe. Eu estou pressentindo aqui que teremos 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. O Vasco começa hoje com o Vasco. Não é isso? Tá certo. Teremos 5 então, vamos fazer 5. Nosso Botafogo tem que ganhar também, né? Voltaço, é verdade. Tá certo. Estamos chegando ao final do Tribunal do Esporte dessa sexta-feira. Em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família, e do Unifoa, o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, no 5º ano consecutivo, entre os 10 melhores do Brasil. Para você que esteve conosco, obrigado pelo carinho, pela audiência. Tenha um bom final de semana, um final de semana abençoado. Na terça-feira estaremos aqui de 22 às 23h30. Que Deus abençoe você, sua casa e sua vida. E lembre-se, Deus existe, hein? Está mais vivo do que nunca. Tem um detalhe que eu quero te falar, tá voltando, hein? Se cuide. Um abraço, galera.